Bom, bom dia. Hoje é 30/4, sexta-feira, 9 horas. Apresentação de políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes. Aí você se apresenta, tá? Perdão. Oi, gente, meu nome é Monize, faço serviço social. E é isso. Hoje eu vou falar sobre políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes. Peraí. Oh, meu Deus. Tá tudo certo. O slide tá aparecendo, né? Bonitinho. Vê se tá passando. Tá sim. Passou. Passou. Então, perfeito. Políticas públicas são conjuntos de programas, ações e decisões que visam assegurar determinados direitos da cidadania. São ações que por meio das políticas públicas que o Estado desenvolve a sua atuação e é de acordo com a Constituição. Então, as políticas públicas são a maneira de garantir os direitos previstos na lei da Constituição de 88. Quem cria e quem executa as políticas públicas? O planejamento, a criação e a execução dessas políticas é feito em um trabalho em conjunto dos três poderes que foram o Estado, legislativo, executivo e judiciário. O poder legislativo ou executivo podem propor as políticas públicas. O legislativo cria as leis referentes a uma determinada política pública e o executivo é responsável pelo planejamento e ação e pela aplicação da medida. Já o judiciário faz o controle da lei criada e confirma se ela é adequada para cumprir o objetivo. No caso, quem faz são os... Como é que é o nome, gente? É o governo, né? Gente, os vereadores, por meio, quando eles fazem a campanha, e aí propõem quais as áreas em que querem trabalhar, pode ser saúde, educação, e aí a sociedade pode participar por meio de conselhos municipais que tem em cada cidade. Não sei se já ouviram falar. É isso. E aí, para a gente entender mais ou menos o que é uma política pública, ela tem fases. Que é a fase de identificação do problema, que é quando fazem o reconhecimento da situação, os problemas precisam de uma solução ou melhora. É a formação da agenda, que é a definição pelo governo de quais questões têm mais importância social ou urgência para serem tratadas. Formulação de alternativas, que é a fase de estudo, avaliação, escolha das medidas que podem ser úteis ou mais eficazes para ajudar na solução dos problemas. A tomada de decisões, que é a etapa em que são definidas quais as ações serão executadas. São levantadas em conta as análises técnicas e políticas sobre as consequências e a viabilidade das medidas. Muito rápido. Aí tem a implementação, que é o momento da ação, e que é quando as políticas públicas são colocadas em prática pelos governos. Aí depois vem a parte da avaliação, que é a medida que é colocada em prática, e é preciso avaliar a eficiência dos resultados alcançados e quais ajustes ou melhorias podem ser necessários. E aí tem a sétima fase, que é a extinção, que é possível que depois de um período a política deixe de existir. Isso pode acontecer se o problema que deu origem a ela deixou de existir, se as ações não forem eficazes para a solução ou se o problema perdeu importância diante de outras necessidades mais relevantes, ainda que não tenha sido resolvido. Então, assim, muitas vezes essas políticas são feitas de maneira emergencial, só para poder cobrir o que está acontecendo e acalmar o povo. Aí, sobre uma das políticas públicas mais importantes voltadas para criança e adolescente, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é a lei número 8.069, que foi feita no dia 13 de julho de 1990. O Estatuto foi criado logo após a promulgação da Constituição de 1988, para regulamentar o artigo 227 da Constituição Federal, que garantia às crianças e adolescentes os direitos fundamentais de sobrevivência, desenvolvimento pessoal, social, integridade física, psicológica e moral, além de protegê-los de forma especial, ou seja, através de dispositivos legais diferenciados contra negligência, maus tratos, violência, exploração e crueldade e opressão. Logo após a Constituição de 88, eles precisavam
viram a necessidade de fazer uma lei que fosse de acordo com a Constituição para proteger essas crianças, já que era visto que crianças e adolescentes estavam em uma fase peculiar de desenvolvimento, e aí precisavam de uma lei que fosse de acordo com a Constituição, já que a lei que tinha antes, que era a lei dos menores, não ia de acordo, e era uma lei que não protegia todas as crianças, e sim só quem estava de maneira irregular na sociedade, que eram crianças abandonadas, crianças ou adolescentes tivessem cometido algum ato infracional. Então não protegiam todas, no caso, por exemplo, de maus tratos. E aí, os direitos fundamentais do ECA, que é o direito à vida e à saúde, direito à liberdade, ao respeito à dignidade, direito à convivência familiar e comunitária, direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, direito à profissionalização e à proteção do trabalho. Então, a base do ECA é a proteção integral à criança e ao adolescente, independente de qualquer coisa. E aí, o ECA é trabalhado dentro desses pontos. Vou passar aqui. E aí, dentro do ECA, tem o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é o órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, responsável por zelar os direitos da criança e do adolescente. O Conselho é formado por membros eleitos pela comunidade para um mandato de 3 anos. Zelar pelo cumprimento de direitos, garantia absoluta na efetivação de direitos, orientar a construção da política municipal de atendimento. Atende queixas, reclamações, reivindicações e solicitações feitas pelas crianças, adolescentes, famílias, comunidades e cidadãos. Então, no caso, o Conselho Tutelar está dentro do ECA e ele é responsável por garantir que os direitos da criança e do adolescente estejam sendo efetivados. No caso, ele pode cobrar do Estado que tal direito seja feito, ou que tal programa seja feito, que esteja precisando de alguma coisa na sociedade. E aí, é por isso que é tão importante que quando os membros são eleitos, sejam alguém que estejam na comunidade, para poder saber o que realmente aquelas pessoas estão precisando. E aí, a partir disso, pode ser implementado vários projetos sociais. É isso. E aí tem a segunda vara da infância e da juventude. A segunda vara da infância e da juventude tem competência para o julgamento de todos os adolescentes que praticam atos infracionais e também para controlar as medidas impostas a crianças infratoras executadas pelos conselhos tutelares. Ao adolescente que praticar o ato infracional será aplicada pelo juiz da infância e da juventude uma medida socioeducativa. Portanto, o adolescente que cometer ato infracional previsto na lei penal como crime doloso contra a vida será julgado pelo juiz da infância e da juventude. No caso, como falou, os adolescentes que cometerem algum ato têm a segunda vara da infância e da juventude, que é um juizado específico para poder julgar essas crianças e aplicar medidas socioeducativas, que as medidas são de acordo com o ECA, que podem ser aplicadas para aqueles que cometerem um ato infracional. Aí, o negócio é camadas por cima de camadas. Tem o SINASE, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. O SINASE é o conjunto ordenado de princípios, regras, critérios que envolvem a execução das medidas socioeducativas, incluindo-se neles, por adesão, os sistemas estaduais, distritais e municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento ao adolescente em conflito com a lei. O SINASE é o responsável por fazer com que a medida socioeducativa seja aplicada. No caso, por exemplo, aqui a gente tem o CESEU. E aí, ele que executa todas as medidas e como deve ser. Aí, as medidas socioeducativas, para a gente poder entender um pouquinho melhor. São medidas aplicáveis ao adolescente que pratica um ato infracional estabelecido no artigo 122 do ECA. E são advertência, que aí, no caso, ela é feita verbalmente por parte da autoridade judiciária, obrigação de reparar o dano, que é a restituição do bem, compensação do prejuízo que a vítima teve, prestação de serviço à comunidade, que são tarefas comunitárias, liberdade assistida, que o adolescente é encaminhado para o CREAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, onde ele é acompanhado, orientado e vai ser avaliado como é que ele está o convívio com a família, com a escola, e aí ele tem esse direito ele tem que
tá lá participando e aí fica sendo orientado, e aí tem vários programas lá dentro. Inserção em regime de semi-liberdade, que no caso esse é uma transição, que ele fica no estabelecimento educacional e em liberdade. Aí isso vai ser esclarecido na hora que o juiz falar qual foi a sentença dele. Não podemos falar assim, porque não é, né? Mas... E aí ele pode escolher, por exemplo, ele tem que ficar de dia no internado e aí à noite ele pode ir para casa. Mas normalmente eles querem que essa semi-liberdade seja uma forma dele ver a vida sem os atos que ele está cometendo. Então, tipo assim, ele pode fazer também algum trabalho comunitário, pode ser da escolha, vai ser algo que vai... Meu Deus, qual a palavra? Vai ser decidido na hora da sentença dele. E a internação em estabelecimento educacional, que é a restrição de liberdade. É a medida mais severa aplicada aos adolescentes, como um ato punitivo mesmo. Que aí, no caso, é o que a gente tem aqui, que a gente conhece, que é o CESEU. E aí eu quis trazer, como a gente falou na semana passada, a gente falou do NAICA, que é um núcleo de apoio integral à criança e ao adolescente. Esse serviço é ofertado em diversas regiões da cidade, NAICAS, tendo como finalidade fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso a direitos e contribuir para a melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes. Público-alvo são crianças de 6 a 15 anos e 11 meses, e o critério para poder entrar é idade, comprovação de matrícula no ensino regular, prioridade para as mães que possuem atividade ocupacional fora do lar. E no caso também é uma política pública para poder proteger as crianças. E aí eu acho, não sei se deu para entender tudo direitinho, mas é isso, gente. Eu esqueci de colocar as referências no final, mas eu vou mandar tudo para colocar no YouTube, no vídeo. É isso. Eu falei meio rápido, mas sorry. Gente, eu vou pedir para quem puder ligar a câmera nessa parte. Te dar continuidade. Eu tive um probleminha, eu não consegui ver os slides. Ei, Pedro, você quer o Follow Jitsi? Pelo amor de Deus, coloca o nome quando você entra na sala. Tá mutado seu microfone. Caso você esteja falando. Quando você entrar, vai ter um. Acho que em cima de entrar na reunião vai ter lá o nome que você pode colocar. Você pode colocar qualquer coisa. Eu tô sem nome, sem nada. Você tá como Fellow Jitster, eu acho. Tá ficando tendência, passa direto. Isso. Tá, eu vou perguntar aqui. Na verdade, é mais duas perguntas, na verdade, né? Elas se relacionam. Qual que é o público majoritariamente atendido pelo ECA, né? Ou pelas políticas públicas gerais voltadas para a infância? Eu também vi na verdade, são três perguntas casadas. Uma pergunta com três perguntas casadas. Eu também vi uma relação com o termo menor, né, uma relação pejorativa no termo. Aí me veio a dúvida de qual seria o termo adequado, né? Qual a forma de se referir, então, porque o termo menor talvez não seja um termo tão adequado assim. E que se falasse um pouquinho sobre redução da maioridade penal. Então, o ECA, a diferença entre ele e a lei que vinha antes, que era a lei dos menores, que eu vou explicar já já, é que o ECA é para todas as crianças e adolescentes. É para defender todos os direitos da criança e adolescente. Então, no caso, é a proteção integral dessas crianças. Então, vai sobre violência psicológica dentro de casa, violência dentro de casa, na escola, em geral. E aí a gente tem a Lei dos Menores, que é uma lei que foi feita em 1979, se eu não me engano, que era uma lei que cuidavam de crianças e adolescentes em situação irregular. E aí, o que seria uma situação irregular? Quando uma criança era abandonada pelos pais, quando uma criança estava em situação de rua, e aí eles
ou quando uma criança ou adolescente praticava algum ato infracional. E aí eles recolhiam essas crianças e aí todas elas tinham o mesmo tratamento, não igual a gente viu que tem advertência, obrigação de reparar dano, tem agora no ECA tem uma medida para cada caso e um tipo de acolhimento específico para cada criança ou adolescente de acordo com o que está passando. E aí na lei de menores não existia isso, eram todos tratados da mesma forma, colocados no mesmo lugar e excluídos da sociedade, sem convívio com a família nem nada, e sem essa reintegração dele na sociedade. Só que, na verdade, essa lei, ela trabalhava mais de forma para... Era mais uma perseguição a crianças pobres e negras que tinham na sociedade, como se fosse mesmo para deixar tudo bonitinho e arrumadinho para que ninguém percebesse, assim. E aí, é isso. E aí, por isso que o termo de menores é errado, porque a lei, eles chamavam de menores. Ixi, a bateria tá acabando. Porque eles chamavam de menores. E aí esse termo ficou mais referenciado a pessoas pobres, negras, do que realmente a crianças e adolescentes. E aí o termo certo é falar crianças e adolescentes. E é isso. Qual foi a outra pergunta que você fez? Eu não me lembro. Com tudo isso, falar um pouco sobre redução da maioridade penal. Né? É lógico, precisa de uma reunião só para falar de redução da maioridade penal. Precisava, enfim, abordar o tema. Precisava de várias reuniões para isso, na verdade, né? Assim como o ECA, assim como... Enfim, a gente faz uma passada superficial. Mas, com o pouco que você falou, com o pouco que você passou, falar um pouco sobre redução da maioridade penal. Ok. Quando a gente vê que foi necessário criar o ECA para que... Porque a criança e adolescente se encontravam numa situação peculiar, que é assim como todos os textos referem, é porque estão passando por uma transição para virarem adultos. Então merecem total atenção especial e regras especiais para que seja de acordo com o que está passando mesmo. E quando a gente fala sobre redução da maioridade penal, a gente fala de ignorar todos esses pontos da criança e do adolescente, sobre algo específico que está passando naquele momento e sobre não olhar exatamente para ele em si. Porque eu acho que a maior diferença que o ECA tem agora e de antes é que busca saber o que aquela criança está passando, em específico com ela. Então, eu acho que é isso. Não sei se deu para entender. No serviço social, a gente sempre fala que os atendimentos são sempre feitos de maneira única. Porque, por mais que a gente tenha um padrão, assim, a gente tem que seguir algum atendimento e tudo mais, ele vai ser feito de acordo com o que a pessoa está passando. Então, é entender a realidade. E aí, se você reduz a maioridade penal, você está tirando um direito dela. É isso, eu acho. E aí você pode falar o que você quiser. Certo. Vou deixar as outras pessoas perguntarem, comentarem o que quiser. Um de cada vez, gente. Não furar a vez do coleguinha. Gente, se você quiser que eu explique alguma coisa de novo, você pode falar, porque assim, eu fui meio acelerada em tudo. Moniz, Oi. teve uma parte lá que... Não, pera. Primeiro, parabéns pela apresentação. Eu tava morrendo de vontade aí de escutar sua apresentação, mais por esse motivo aí do NAICA e por essa experiência aí que eu já passei, né? Mas a minha dúvida é que você colocou um negócio lá, se você quiser até voltar o slide aí, que é dos direitos, aí tinha uma parte sobre dignidade. Eu não entendi muito o que seria essas dignidades, sabe? Se é a dignidade do ECA, ou dignidade das crianças em si, ou, sei lá, ficou bem duplo sentido. Deixa eu procurar aqui. Eu acho que é... Peraí. Não, tá.
direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Eu acho que quando... Acho que vai acabar a bateria daqui a pouco. Eu acho que quando... Ixi, já era. Mas ok. Eu acho que quando fala sobre dignidade, eu acho que fala sobre respeito também. Então, eu acho que é em caso de todo... da criança ser tratada como deve ser tratada, entendeu? Sem humilhação, em questão de escola, quando a criança, um adolescente é abordado. Eu acho que também em relação a todos os dignidade, eu acho que quer dizer em relação a todos os direitos que ela tem que ter. É uma vida em que ela tenha direito a lazer, a escola, a educação, a saúde. Vejo que é nesse ponto, mas eu posso ler de novo aqui depois e tentar trazer para vocês. Eu acho que está ligado a como traz na Constituição, que é o direito à igualdade, perante a lei, enfim, sem distinção de natureza, essas coisas. Tá mais ligado a um termo legislativo. Uhum. E pelo que eu me lembro, assim, não tinha uma... Na verdade, tinha vários NAICAs, né? Falando do NAICA em si, tinha vários NAICAs para, sei lá, 2 psicólogas, né? Para atender esses casos. Eu acho que faltava mais isso, né? Porque, assim, cada bairro tem as suas, sei lá, necessidades. Isso, né? E principalmente cada criança, é que nem eu falei, não tinha crianças que vinham só do bairro, o Michael Lagoinha e o bairro Lagoinha. Vinha crianças de outros tipos de bairros também, né? Os bairros mais próximos. São bem poucos. Eu acho que são, assim, tipo, no máximo uns 6. Uhum. E aí eu acho que eles não atendem a todo o público. Não. E é uma coisa que eu senti falta também, nessa questão da psicóloga. Porque, tipo, não só no NAICA, mas como nas escolas públicas também, né? Eu acho que é super necessário. Eu acho que a única escola que eu vejo que tem psicóloga é o ESEBA. Tipo, pelo menos a qual que eu estudei não tinha psicóloga ou psicólogo. Eu acho que é bem interessante colocar nesses... Né? São sugestões de terceiros e é isso. Mas é uma coisa que eu senti falta lá dentro, eu acredito que muitas crianças também, nessa questão de talvez não querendo usar essa palavra, mas de se tornar um pouquinho mais agressiva, também é por falta de atendimento. Isso, de atendimento. Eu penso, não sei se vocês concordam. Mas é porque, assim, não fica deixando em cima para os professores, porque cada professor, sei lá, professor de informática, professor de arte, professor... Então, eles não precisam... acaba fazendo tudo junto, né? Tipo, você acaba... Ficam sobrecarregados, né? Só que não precisa necessariamente ser aquele professor, né? E a professora. Sim. Falta um acolhimento mesmo, de partes especializadas nas escolas. Eu acho que o NAICA... igual a gente falou, acaba sendo mais um despejo, assim, porque não atende a todas as crianças, não tem em todos os bairros, e aí fica sobrecarregado. E acredito que, por mais que a iniciativa seja boa e assim, os projetos que eles têm para colocar lá dentro sejam legais, eles acabam não dando conta. E aí não é um serviço com qualidade. Oi, Manise. Parabéns pela apresentação, obrigada. Só um comentário também em relação a essas políticas, que na última apresentação a gente comentou sobre o CRAS, o CREAS, em alguns lugares, né? E também eu acho que a questão do tamanho da cidade, sabe? Porque influencia muito também. Porque, tipo, na Araguari é bem menor, né? Então, tipo assim, é um bairro, né? Em extensão, daqui em alguns bairros. Então, lá os bairros são muito pequenos, então consegue captar mais bairros, mas são pouca gente, sabe? Então, assim, funciona mais do que em cidade grande. Então, às vezes, eles até pensam em políticas que no papel é bonitinho, que vai dar certo, mas na hora de colocar em prática, falta profissional, a mão de obra fica escassa, aí não dá para ter um serviço de qualidade, e aí o programa que deveria ser bom
nem é tanto, sabe? Uhum. Igual lá, quando eu participei, lá tinha uma psicóloga, mas dava para atender super bem, porque tinha uma de manhã e uma à tarde. E não eram muitas crianças, assim, então dava para fazer um trabalho legal, sabe? Algumas crianças tinham alguns problemas mesmo, tinha aquela, assim, entre aspas, né, uma tendência ali para ir para as coisas erradas, mas ela conseguia trabalhar isso, então acho que influencia muito também a localização e o tamanho da cidade também na eficácia, sabe, dessas políticas públicas assim, para funcionar direitinho. Sim, concordo. É só isso mesmo. No resto foi bem show mesmo. Obrigada. Só isso então, gente? Todo mundo, acho que é todo mundo que pode falar, já falou, né? Quer falar uma coisa, Pedro? Você quer falar? Não, foi bom, muito bom a explicação, agradecer a Muniz, deu para entender bem. Talvez um pouco que eu tenho uma dúvida aqui é a questão do conselho tutelar. Qual que é a função do conselho? Então, a função do conselho é basicamente, assim, falando de forma bem rasgada, é cobrar. É cobrar e atender. É ele que traz as necessidades dessas crianças, ele que faz atendimento quando, por exemplo, tem algum caso de maus tratos, aí ele que vai lá, faz o atendimento e aí repassa para o juizado e aí faz isso. E ele também pode cobrar de acordo com as necessidades mesmo, os direitos das crianças, cobrar do Estado que seja feito tal programa porque estão precisando, cobrar, aconselhar também. No caso, por exemplo, um exemplo bem assim, uma criança está precisando de creche no bairro e aí a creche não está aceitando. E aí a mãe ou o pai pode ir no conselho tutelar, porque é direito da criança e do adolescente, e aí o conselho tutelar vai lá na escola e aí é obrigado a dar essa vaga, porque... Então, ele tem que zelar dos direitos da criança e do adolescente. É basicamente isso. É uma cobrança mesmo. Entendi, obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta. Primeiro, parabéns pela apresentação, foi muito boa. Tá dando pra ouvir, né? Há muito tempo atrás, tinha um projeto que era o Berry, que sabia lá de mais lugares, que chamava Ticote. Eu não sei se vocês sabem, se vocês já ouviram falar dele. Ticote. Acho que sim. Eu não sei se ele é uma política pública, eu queria tirar essa dúvida com vocês, se alguém souber se é uma política pública, se ele oferece, se ele é tipo um NAICA, ou um NAICA atualizado, sei lá, não sei. Olha, eu acho que isso era por parte de ONGs. Aí é uma ação não governamental. Ah, tá, entendi. No caso, era uma ONG mesmo, eu acho. Eu já ouvi falar. Ele assistiu criança, a minha prima, ela fazia lá, ela ficava o dia inteiro lá, e aí eles dançavam, tinha um acompanhamento psicológico também, tinha comida, tinha todos os esportes, era quase que um NAICA. Aí a Sandy já participou, ela me fala muito do NAICA, eu falava, gente, é tipo um Muito tipo. Uhum. É muito eu acho que já parecido. ouvi falar. Em que bairro que era? O que eu fiquei sabendo era no Tibete, mas a minha prima falava que tinha em outros lugares. Entendi. Mas se eu não me engano, pelo nome que eu me lembro, é uma ONG mesmo. Igual a Ação Moradia também. Acho que devem ouvir falar. É uma ONG também e é estilo do Nike. Tem psicólogo, fazem atendimento com família, tem esporte, lazer, cursos. Nossa, é legal, né? É bom que dá para complementar o Nike. Sim, tem. Então, a gente depende muito dessas ONGs, dessas ações não governamentais para conseguir atender todo o público. Sim. E ainda assim não consegue atingir, né? Não. O NAICA, no caso, é uma medida de proteção básica. E aí vem diretamente pelo governo mesmo.
acho que eu vou fazer mais uma pergunta. Me veio assim, deu vontade. Às vezes a gente trata alguns assuntos aqui no grupo que não parecem diretamente relacionados à questão da raça. Enfim, a gente sabe que a gente percebe, né? Apesar de no grupo não estar escrito lá gênero, no grupo a gente lida com essas questões também, a gente tenta falar sobre essas questões. Apesar de não estar escrito sexualidade, a gente não tem como perpassar raça sem falar disso. Enfim. Então a gente lida com as opressões como um todo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho qual a importância. Né, hoje eu tô um pouco falador, eu tô só questionando. A importância de falar de políticas públicas em um grupo que estuda opressão, que estuda racismo, que vai falar sobre essas questões, né? Ok. Eu acho que o mais importante da gente falar sobre isso é a gente conhecer sobre como levar isso. Porque quando a gente fala nesse grupo, a gente fala sobre problemas, sobre coisas que a gente quer melhora. A gente discute sobre esses fatos. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente traz sobre políticas públicas, eu acho que é uma forma da gente tentar saber com o que a gente está fazendo pode levar a virar um projeto, alguma coisa que pode fazer alguma melhoria. Por exemplo. Certo. Gente, mais alguém? Complementando um pouquinho a resposta da Monize, eu acho que é isso mesmo, sabe? Tipo, ainda mais a gente, tipo, na penúltima, aquela lá que comemorou um ano do GERCEP. Acho que a gente vem trabalhando, tipo, a gente é os nossos pés, é as nossas mãos, é as nossas cabeças, então é a gente pela gente aqui. Eu acho que a gente, não só de forma teórica, a gente também deveria começar a se expor nesse sentido, né? E assim, eu acredito que a forma que a gente vai pesquisando essas temáticas, essas perguntas que a gente escreve depois para colocar salvas lá no Drive, a gente vai criando uma certa força para futuramente a gente realmente ter mais sentido, né? Não adianta a gente, beleza, vou lá. Eu acho que não é assim, né? A gente precisa ter uma certa base. E a gente é super capaz de fazer isso, tipo, hoje, um ano com tanto de temática que a gente já falou das crianças, mas sobre a questão cultura mesmo, né? Porque cultura é basicamente tudo, né? Cada um aí tem a sua cultura e é isso mesmo, a gente futuramente aí, quando passar a pandemia ou dentro da pandemia também, a gente pode começar a andar, né? A seguir mais nesse caminho de botar mais em prática o que a gente tanto estuda aqui, lê e coloca na teoria, né? Assim, eu acredito que o nosso grupo precisa, né? É tipo uma necessidade disso, para a gente não ficar só no acadêmico, só no falar e apresentar e slide e sei lá, live, a gente ser um pouquinho a mais, né? É tentar edital aí, nem que seja edital de prefeitura, edital de estado, né? Acho que o nosso grupo precisa, né? Pelo que eu vejo, pelo o assunto que a gente tende a seguir. E é isso. Não sei se fez sentido, mas é isso. Entendi. Eu acho importante também, quando a gente fala sobre políticas públicas e sobre os assuntos que a gente fala aqui no grupo, algo que a gente pode levar sempre para o individual também, porque a maioria de vocês aqui vão trabalhar em escolas, então poder levar isso até eles de alguma forma. E aí saber se tais coisas estão sendo efetivadas, e aí vai. O Geraldo agradeceu pela apresentação no chat. Ele está sem microfone e sem câmera. Ele tá trabalhando agora. Eu também, gente. Por isso que eu tô um pouco conversador. Mas eu acho que é isso sim. Eu acredito que seja isso sim, né? A gente sabe tanto que a gente foi barrada. A gente foi barrado dentro da universidade. E na verdade, barrado dentro da universidade. Dentro do currículo, né? Então, se você não é falado, se você não é comentado, né? Se aquilo que define a sua cultura, parafraseando a Sandy, não é citado, então você não é existente naquele ambiente. Ponto.
Se você não é relevante. É sobre isso que significa. Porque, gente, cultura. Eu e a Muniz tava vendo uma série sobre baleia. Todo episódio aparecia, as baleias têm cultura. Então, assim, até baleia tem cultura, entendeu? Mas é compreender que cultura é algo que se trabalha, né? Ela parte do trabalho humano. Então, a gente constrói cultura, né? Isso a gente molda, é construído. E, por exemplo, quando a gente vai falar de políticas públicas, eu acho que vou tentar parafrasear a Muniz, mas não sei se ela falou bem isso, porque faz um tempinho. Ela falou algo sobre são projetos, leis, planos, enfim, voltados à garantia de direitos fundamentais, né? Ou seja, direitos que são citados na Constituição e que não deveriam, não precisam ser citados na Constituição para deixar de ser direitos. Quem não tem direitos dentro da sociedade, né? Quem tem menos direitos, quem é menos visto e etc. Enfim, tá aí a importância de falar sobre políticas públicas. Gente, Sandy, tira a foto para nós, antes de acabar. Mas, então, não tinha que parar a gravação, não? Não, né? Não. Então tá bom. Talvez, né? Eu vou terminar aqui, então, a gravação. Vou pedir para quem estiver vendo, se alguém estiver vendo, né, eventualmente, deixar o joinha aí, porque vai para o YouTube, se inscrever no canal, né, meu momento aqui biscoiteiro. E é isso, tá bom? Deixa eu interromper aqui para a gravação.